Você gostaria de saber como você pode acelerar o seu aprendizado da língua inglesa em, no mínimo, 3 vezes? Eu sou Rubens, do Portal Aprendendo Inglês, e hoje nós vamos conversar com você sobre algumas estratégias que podem colaborar para que você aprenda de uma maneira muito mais rápida. Mas, primeiro, eu quero levar você para o ambiente tradicional. Todo mundo que precisa aprender inglês faz o quê? Vai em uma escola de inglês, é claro. E nessa escola de inglês, ninguém pergunta para você qual que é a sua necessidade, para que você quer aprender inglês. Olha só, você pode aprender inglês para fazer uma viagem, você pode aprender inglês porque você precisa ler documentação técnica que é importante para que você desempenhe o seu trabalho. Você pode querer aprender inglês para participar de reuniões na sua empresa, que a sua empresa, de repente, foi vendida por uma empresa multinacional e, de repente, você tem que interagir com pessoas não apenas dos Estados Unidos, país da língua inglesa, mas também da Índia, da China, e etc. E são variações do inglês que às vezes são muito difíceis de compreender. Mas o importante é isso, nem todas as pessoas possuem exatamente o mesmo objetivo ao aprender inglês. Se você está ali na faixa dos 10 anos, 12 anos de idade, etc., você tem todo o tempo do mundo, você pode muito bem entrar no ritmo tranquilo e tradicional de uma escola de inglês, que, em média, leva por aproximadamente 8 anos para que você saia do nível básico até chegar à fluência. E isso também, alcançar a fluência, não é garantido. Por que que demora tanto tempo quando a gente vê poliglotas que aprendem durante sua vida a falar 20 idiomas? Se você fosse pensar que para aprender cada idioma, essa pessoa levava-se 8 anos, para aprender 20 idiomas, você teria que viver no mínimo 120 anos, considerando que você já começou a aprender algum idioma estrangeiro no momento do nascimento, além do seu idioma, é claro. Então, isso não é real. Os poliglotas, na verdade, eles aprendem inglês de uma maneira muito mais rápida. Eles aprendem sem que eles tenham algum DNA específico, uma inteligência sobrenatural para aprender idiomas. Não. O que diferencia um poliglota de um estudante normal é justamente a paixão pelo idioma, porque aprender um idioma estrangeiro requer esforço, requer persistência e requer constância. Você tem que estudar todos os dias. Agora, eu acabei de ler um livro de um poliglota americano, que ele fala por volta de 20 idiomas, e todos os dias ele faz uma revisão dos conceitos de todos os 20 idiomas. Ele gasta cerca de 2 horas entre ir e voltar para o trabalho, e ele aproveita essas 2 horas para dar uma repassada, para manter fresco na sua cabeça todas as palavras, estruturas, etc., dos 20 idiomas que ele domina. Então, vamos lá. Como que funciona um curso tradicional de inglês? Normalmente, o curso que é oferecido para as pessoas, ele consiste de 2 aulas semanais de aproximadamente 1 hora e meia, ou seja, você fica 3 horas de aula dentro de uma escola. E, a não ser que você pague por uma aula particular só para você, nessas 3 horas, com muita sorte, você vai ter a chance de falar algo entre 20 a 30 minutos, com muita sorte. Ou seja, a sua oportunidade de se expressar, de falar, que é fundamental, dependendo do que você precisa, ela é muito limitada. Então, certamente, se você já é um profissional, você procurou a escola de inglês, para aprender o inglês, como eu citei lá, para você participar de reuniões, para participar de conversas com pessoas de outros lugares do mundo, certamente esse curso de inglês não vai te atender. Olha só, o primeiro dia você vai aprender o básico do básico, que seria assim, você se apresentar. My name is Rubens, what's your name? What's her name? What's his name? E é isso que você vai aprender. Aí depois você vai aprender a ir para um hotel e perguntar informações sobre o hotel, what's my I have a reservation, e por aí vai. Essas coisas você vai aprender no restaurante, e aí você vai lá para o seu trabalho, e o que vai acontecer? Você não vai encontrar nenhuma dessas frases lá. Nada, 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 nada você vai encontrar dentro do seu ambiente de trabalho. Então, quer dizer, o seu curso de inglês, ele não está batendo com a sua necessidade. E o pior, depois de 6 meses estudando na escola, você vê que a sua necessidade ela não foi atendida em praticamente nada. Aí começa aquele desespero. Nossa, eu preciso aprender inglês. Eu participo das reuniões, eu não entendo nada, eu não consigo falar nada, as pessoas decidem as coisas e eu estou ali, eu não posso opinar, eu não sei se o que eles estão falando está certo, está errado, eu não sei qual vai ser o impacto.
para a minha empresa, no projeto e por aí vai. Então, esse desespero começa a crescer, porque você está indo lá, está investindo seu tempo, seu dinheiro, você gastou uma grana para comprar livro didático, você tem que se deslocar, você tem que reservar praticamente a noite inteira. É 1h30, você vai ter o tempo para chegar lá, o tempo para você voltar e por aí vai. E aí, o que acontece? Você começa a ficar meio desesperado, né? Você fala, puxa vida, eu nunca vou aprender essa danada dessa língua. É impossível, vou ter que arrumar outro emprego, ou pior, vou ser demitido, vou ficar na rua da amargura, não vou conseguir mais nada na minha vida. Né? Esse emprego que eu gosto tanto, mas por causa dessa desgraça do inglês, eu não consigo trabalhar, eu não consigo fazer absolutamente nada. E pior, dentro da escola de inglês que você escolheu, não vai ter ninguém para te falar que não tem nada a ver com isso. Quer dizer, o que acontece é o que o método de aprendizado ele não é adequado à sua necessidade. Então, é muito importante, e isso já está começando a se tornar uma realidade nos múltiplos cursos de inglês online que existem, de você, antes de começar a estudar, você passa por uma entrevista com alguma pessoa, né, com um professor ou com algum orientador, que vai entender o que você precisa e, a partir dessa compreensão, ele vai indicar para você alguns caminhos. Quer dizer, você quer aprender a ler inglês? Em 6 meses, você consegue nominar as palavras, 250 palavras, que são suficientes para você entender cerca de 80% de um texto. E pesquisas indicam que, a partir do momento que você conhece 80% de um texto, você pode muito facilmente inferir o significado das palavras que você não entende. Eu fiz uma experiência no meu livro, As Palavras Mais Comuns da Língua Inglesa, e eu peguei um texto do Jorge Amado e a cada 4, 5 palavras eu removia uma. O texto em português, mas você consegue ler o texto inteiro e entender do que se trata. E mesmo as palavras que estão omitidas, você consegue, com uma certa razoabilidade, você consegue inferir qual palavra que estaria ali. Às vezes você não consegue inferir exatamente qual a palavra que o Jorge Amado colocou. Porém, você consegue colocar uma palavra cujo significado seja próximo daquele que o Jorge Amado escolheu. Ou seja, isso já, como eu já disse, isso já foi comprovado em pesquisa, se você tem essa base de 80%, você consegue entender. E olha só, não são muitas palavras. Nos meus estudos, eu vi que com 250 palavras, você já consegue chegar nesses 60%, se você somar as palavras conhecidas, numerais, né? E as palavras parecem em ambos os idiomas, que a gente chama de cognatos, você levanta esse 60% para quase 80% ou mais. Quer dizer, o exemplo que eu peguei no meu livro, a partir das palavras mais comuns, das 250 palavras mais comuns, os cognatos dos numerais, que é claro, nós conseguimos inferir o significado de um numeral que está no texto, chegou a 94,5%. Quer dizer, muito pouquinho, faltou 4,5% só das palavras ali. E você não precisa entender todos. Então, eu estou falando para você o seguinte: se você precisa de aprender inglês apenas para leitura, você não precisa entrar no curso que vai te ensinar a falar My name is Rubens, what's your name, can I have a look at the menu no restaurante? Você não precisa disso. Você precisa dominar algumas palavras, preferencialmente o vocabulário técnico que você tem, tá? E a partir dali você desenvolve. Ou seja, é muito importante essa etapa de entender a necessidade da pessoa. Por isso que, se você vai para um curso e as pessoas não te perguntam para que você quer aprender inglês, pode acontecer alguma coisa muito ruim com você. Você pode gastar muito dinheiro, mas isso não é o pior. Gastar o dinheiro não é o pior. O pior é você tomar raiva da língua inglesa. Tá? E essa raiva pode ser direcionada de 2 formas. Você pode tomar raiva e achar que o problema é com você, que você não tem capacidade por alguma razão. Você fala, já estou muito velho para essas coisas. Ou então você pensar assim, né, que precisa de ter um gene especial para aprender inglês. Isso é ruim, porque quando você coloca o problema dentro de você, é uma situação de inferiorização, quer dizer, você se sente inferior e incapaz de aprender aquilo. E a outra atitude, que também é ruim, porém menos pior, é você começar a falar assim, eu odeio essa língua, etc., mas você não coloca a culpa em si mesmo, quer dizer, você está externalizando a sua raiva, está colocando lá fora. Mas, de qualquer forma,
qualquer das duas vai te impedir de aprender inglês. É lógico que a pior vai ser aquela que você coloca a culpa em você, que você não consegue aprender, que você está velho e por aí vai. Por quê? O sentimento de inferioridade começa na língua inglesa, ele vai se espraiando para todas as áreas da sua vida. E não tem razão disso acontecer. Tá? Então, eu estou dando um geral sobre algumas questões. A principal delas é por que você quer aprender inglês, ok? A segunda, você tem que estudar todos os dias. Não é que nem no curso de inglês, você vai lá, fica lá as suas 3 horinhas estudando inglês, e durante o resto da semana você nem olha para lugar nenhum, você não faz planejamento, você não se expõe à língua inglesa, é só aqueles 3 horinhas por semana, e sendo que das 3 horinhas você vai ativamente participar da aula, apenas 20 ou 30 minutos, com muita sorte. Eu estou sendo até exagerado, porque eu já vi aulas de inglês, curso de inglês, colocavam até 20 alunos dentro da sala de aula. Quer dizer, se você colocar 1 hora e meia, são 90 minutos, dividido por 20 alunos, né, você vai ter muito pouco tempo ali para participar da sua aula. Você vai ter o quê? 4 minutinhos para você falar. E aí isso em uma aula, se você pega as 2 aulas, você vai falar 10 minutos, tá certo? Então, o primeiro passo para que você aprenda inglês 3 vezes mais rápido é você aumentar a sua exposição à língua inglesa. E, mais importante, você assumir o controle do seu aprendizado. Isso é difícil, que muita gente quer só ir na carona, né? Ah, eu vou lá no curso de inglês, eu não preciso pensar, porque já tem um livrinho, já tem todo o roteiro lá, eu não preciso fazer nada. Porém, isso é confortável, mas olha só as estatísticas. Mais de 90% das pessoas que começam o curso de inglês acabam desistindo. Então, se você estiver naqueles 10% ali, e se você não tem alguma coisa te espetando, não precisa aprender inglês rápido, etc., né? Pode até ser que você, né, chegue lá nesses 10%, mas isso é um problema muito grave, e além do mais, né, você tem um tempo todo. Então, você tem que se expor à língua inglesa de qualquer forma que você queira, a maior parte do tempo possível. Tá? Eu diria que você tem que acordar pensando em inglês e ir para a cama pensando em inglês. Aí você fala assim, mas isso é muito chato. Como é que eu vou conseguir ficar pensando em inglês o tempo inteiro? Primeiro, você tem que achar alguma coisa que você adore, que você goste muito mesmo. Tá? Por quê? Eu já falei, aprender um idioma é um processo que demora tempo e exige esforço. E se você não encontrar algo que te motive, algo que você goste muito, a sua chance de desistir é muito grande, tá certo? Por quê? Novamente, você vai ter que fazer força, você vai ter que se esforçar. Se você não gostou, muito provavelmente você vai desistir. Você pode até fazer uma força nos momentos iniciais, etc. e tal, mas não vai dar certo. Você vai acabar em algum momento desistindo, e aí entra a nossa incrível habilidade de arrumar desculpa para tudo. Em psicologia, isso se chama racionalização. O que é racionalização? Nós fazemos alguma coisa que não nos agrada, que nós sabemos que é errado, alguma coisa que vai nos prejudicar, mas nós arrumamos uma desculpa. Ou seja, nós racionalizamos. A gente fala assim, eu não tenho tempo para isso. Eu já passei da idade. Quer dizer, essa história toda de passar da idade, tal, né, que não tem um gênio para aprender inglês, isso tudo são racionalizações. Você procura uma desculpa para justificar que você parou. E no momento que você parou, você está se privando de uma grande quantidade de oportunidades, tanto na carreira, quanto pessoais, quanto de entretenimento, quanto de prazer e etc. Né? Então, você tem que achar alguma coisa que você goste. E o que seria essas coisas que você gosta? Aí entra a sua responsabilidade. Você tem que assumir o controle do seu aprendizado. E se você está fazendo alguma atividade que você acha chata, para na hora. Não continua. Por quê? Se você estiver fazendo algo chato, você vai desistir. Olha só, eu já conheci gente que aprendeu a falar um inglês maravilhoso, com uma pronúncia perfeita, sem ir em curso de inglês. Mas por quê? Essa pessoa era um músico, adorava, né, ouvir músicas, Rolling Stones, Beatles, etc. Quer dizer, o cara entrava em casa, já ligava lá o CD, né, antes o disco de vinil, agora deve ser Spotify, ou seja, a pessoa é obcecada com música. Todo o tempo que ela está acordada, ela está ouvindo música.
sabia as letras de cor, etc. Eu tive a oportunidade de viajar com essa pessoa para os Estados Unidos e a pronúncia dela, a fluência, foi elogiada por todos os americanos. Falaram, nossa, mas eu não consigo distinguir o seu inglês do inglês no nativo aqui dos Estados Unidos. Para você ver o livro. Mas qual que é o segredo? Ele adorava. Qual que é o meu segredo? Por que que eu aprendi inglês? Eu não estava pensando em arrumar emprego bom, eu não estava pensando nas perspectivas de carreira, nada disso. Eu estava pensando apenas que eu queria aprender inglês para poder ler. Eu adoro ler. Eu até tenho uma planilhinha em que eu marco todos os livros que eu leio no ano. No ano passado eu li 60 livros, esse ano não vou conseguir, mas eu vou chegar perto. Mas eu adoro ler. Leio textos em inglês, etc. Essa foi a minha motivação. E se você tem uma motivação forte, aqueles obstáculos que são naturais, que você vai encontrar ao longo do seu aprendizado, você vai levar um baque, mas você não vai desistir. Desses obstáculos é aquele platô. Você estuda, 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 e você sente que não está progredindo. Tá? Isso é uma coisa que muita gente para aí e desiste. Porém, se você tem essa motivação forte, você continua. Então, recapitulando, você tem que estudar inglês todos os dias, o tempo inteiro, e você tem que achar alguma coisa que seja importante para você, que te motive e que você goste. Se não gostou, se está chato, vamos estudar gramática, tá? Se está chato, vai fazer outra atividade. Então, vamos pensar assim em termos das atividades. Eu tenho 4 habilidades a serem dominadas: ler, escrever, falar e ouvir. Tá? A leitura é a mais simples de todas. Com 6 meses, você consegue adquirir um vocabulário sempre dentro de um contexto. O que é dentro do contexto? Dentro das frases. Quer dizer, você vai aprender 250 palavras, mas essas 250 palavras sempre vão ter que estar localizadas dentro de frases. Se você for aprender palavra isolada, o seu inglês vai ser uma porcaria, vai ser um português, né? A gente fala portunhol, vai ser, né? É uma coisa que ninguém vai entender. Então, você sempre aprende as frases dentro de um contexto, dentro de o vocabulário você aprende dentro de um contexto, tá certo? E você vai buscar, dentro desse seu dia, você vai, por exemplo, você vai ter atividades passivas e atividades ativas. Atividade ativa é aquela que você está sempre envolvido ali, você está, por exemplo, escrevendo, você está lendo com bastante atenção. E você tem as atividades passivas, você está ouvindo um áudio, você está vendo uma série de TV, sem se preocupar em ficar parando o tempo inteiro para ver as coisas, tá certo? Então, basicamente, é isso que você tem que fazer. Você tem que achar as coisas que goste, tá? Isso é uma tarefa sua, você não vai delegar para ninguém, tá certo? E voltando ao curso de inglês, por que que não funciona? Porque eles pegam exatamente a mesma receita e aplicam essa receita para todo mundo. E outra coisa, a motivação financeira de uma escola de inglês. A motivação financeira é o seguinte: eles pegam professores que têm talento, né, falam inglês bem, mas porém têm muito pouca experiência e, mais importante, pouco entendimento dos mecanismos de aprendizado. Ou seja, eles focam exclusivamente no aprendizado do idioma. Então, se você tiver alguma dificuldade, você não tem ninguém com quem conversar. E ao passo que é uma tendência que já está começando a aparecer, principalmente nos cursos de inglês online, é que se você estiver com alguma dificuldade, você pode conversar com o seu mentor, o seu tutor, para ele entender. Já tem até cursos de inglês online, isso você não encontra em cursos de inglês tradicionais, tá? Então, tem curso de inglês online que você tem até psicólogos, porque às vezes o bloqueio, a dificuldade de falar, pode ser que ela não esteja relacionada diretamente com o inglês, mas com algum tipo de crença que a pessoa teve, alguém, né, que quando a pessoa era uma criança e ficava martelando a cabeça, você é incompetente, você nunca vai ser nada na vida. Esse tipo de conversa que a gente sabe que, de uma forma ou de outra, todos nós já passamos por isso. Então, às vezes, alguns cursos até têm psicólogos para ajudar nessa motivação. Ou seja, por que que eu estou falando lá que você aprende 3 vezes mais rápido? Porque você não vai estudar apenas 3 horas por semana. Você vai estudar todos os dias, de segunda a segunda, tá? E você vai procurar uma forma de ter uma imersão no ambiente da língua inglesa. E olha só, tem uma técnica da programação neurolinguística muito interessante. Você chega assim de manhã e faz uma pergunta para você mesmo: o que que eu posso fazer hoje para aumentar a minha exposição à língua inglesa? Olha que bacana. Na hora que você faz essa pergunta, você está direcionando o seu cérebro para perceber no seu ambiente tudo aquilo que pode te ajudar no seu aprendizado, tá certo? Então, a partir do momento que você se faz essa pergunta,
você consegue perceber as coisas. E você já deve ter vivenciado coisas semelhantes, por exemplo, vou citar um caso que aconteceu comigo, você pode relacionar com alguma coisa que aconteceu na sua vida. Quando a minha esposa estava grávida, a quantidade de mulheres que eu via na rua, no mesmo estado de gravidez, era enorme. Nossa, eu ficava pensando, puxa, mas como tem mulher grávida aqui? Mas, na verdade, depois que nasceu a minha filha, quase que por mágica, sumiram as mulheres grávidas. Eu não via mais. Por quê? Minha atenção não estava focada. Porque a quantidade de informação que nós recebemos a partir dos sentidos, ela é gigantesca. Nós percebemos uma quantidade muito, muito pequenininha de tudo que a gente recebe, né? Então, a partir do momento que você direciona, você está olhando para aquela direção, aí sim você vai ver as oportunidades que aparecem para você, tá? E isso é uma pergunta importante. E outra coisa, no final do dia você se pergunta, como foi meu dia hoje? O que que eu fiz? E o que que eu posso fazer? O que que eu não, o que que estava errado? O que que eu podia fazer de forma melhor? Então essas duas perguntinhas que você faz no começo, no final do dia, vão te ajudar a focar cada vez mais no seu aprendizado da língua inglesa. Desta forma, os 8 anos vão se transformar em 2 anos e meio, ou 3, ou até menos, dependendo do tipo de estudo que você já teve antes, né? Se você já estudou inglês antes, etc. Então, isso aí pode alavancar a sua carreira. E o mais importante, lembra? Eu falei que aprender inglês é um processo. Sendo um processo, isso não quer dizer que você faz um curso de engenharia, você faz 5 anos, estou formado em engenheiro. Esse estar formado em engenharia não significa que você nunca mais vai precisar estudar. Não. Mas, no caso do inglês, também no curso de engenharia, ao longo do tempo, você já vai dominando determinadas habilidades. Quer dizer, não é um processo assim, começo, um branco no meio, um buraco negro, e no final, tcharam, você já fala inglês. Não. Olha só, não falei que a leitura é algo que você consegue dominar de uma forma bem rápida? Se você estudar, né, com atenção e tal, em 6 meses você já consegue ter uma condição de entender grande parte de textos técnicos. Texto literário já é outra história, tá? Porque os escritores eles usam de artifícios linguísticos para, através de palavras, fazer com que a pessoa entenda situações, sentimentos, paisagem, etc. Então, texto literário é outra coisa, mas você consegue muito bem ler textos técnicos, entender e-mails, possivelmente você, com a ajuda de alguns recursos, você pode escrever bem. Então, quer dizer, 6 meses você já está entendendo. E também você já vai conseguir ter alguma fluência, falar algumas coisas, tá? E aí sim vai, quer dizer, ao longo desse processo de 2 a 3 anos, que eu diria assim, 2 a 3 anos, quer dizer, ao final de 3 anos, você já consegue se expressar com fluência, você já não tem vergonha de falar e por aí vai. Ou seja, você consegue funcionar na língua inglesa e aquele probleminha que eu falei lá atrás, de não conseguir participar de reuniões, né, de não entender nada, etc., é uma coisa do passado, tá? Mas você precisa, né, seguir essas recomendações que eu estou falando, tá? Estudar todos os dias, você precisa ter persistência, você precisa ter constância. A persistência quer dizer, você não vai desistir quando acontecer um obstáculo, que vai acontecer, mas lembre-se sempre, o problema não é com você. Você já tem 40, 50 anos e está pensando que não consegue aprender. Não existe essa história de que com a idade você não vai mais conseguir aprender. Não existe. Põe isso na tua cabeça, tá? Esse é um pensamento que a gente desenvolve, a gente começa a se limitar com um monte de crenças limitantes e a gente deixa de fazer muita coisa que é importante para a gente porque alguém colocou isso na nossa cabeça ou a gente mesmo criou esse pensamento. Então, não existe esse tipo de coisa, tá? Então, a persistência é isso. Você não vai desistir quando aquelas ideias ruins vierem na sua cabeça, tá? A gente tem uma vozinha aqui que muitas vezes ela fica dizendo coisas que não são muito agradáveis para. Então, manda essa vozinha falar outras coisas, mudar a conversa, etc. A constância, estudar todos os dias. E você só vai conseguir estudar todos os dias se você estudar material que te agrade. Ok? Então, mais um exemplo. Eu conheci um rapaz que ele adorava fotografia. E ele estudava inglês ouvindo podcast de fotografia, que é uma coisa que intimamente agradava a ele. Tá certo? E é isso que você tem que fazer. Tá? Assuma o controle do seu processo de aprendizado. Tá? Você não vai terceirizar para ninguém. Terceirizar para outra pessoa é muito bom. Você joga toda a responsabilidade nas costas da outra pessoa e você fica ali no bem bom, não te preocupa com nada. Porém, há uma notícia para você. Isso pode ser que dê errado, tá bom? Ok? Então, é assim, a partir dessas diretrizes, que você consegue
alavancar, acelerar o seu aprendizado de inglês em até 3 vezes mais rápido. Você vai diminuir de 8 anos para cerca de 2 ou 3 anos, tá? E até menos, quer dizer, você pode alavancar em 4 vezes, aumentar a velocidade do seu aprendizado da língua inglesa. Agora, tudo isso que eu estou falando para você, pode ser que entre aqui por um ouvido, saia pelo outro, você acha, puxa, bacana. Tá? Mas é muito importante que você tenha algum companheiro nessa jornada. Pode ser a sua esposa, né? Pode ser o seu marido, pode ser um mentor, né? Uma pessoa que compartilhe essa visão do aprendizado do inglês, como eu estou contando para vocês, e é muito importante, porque se você não tiver aquela pessoa com você ali por perto, esclarecendo, quer dizer, aqui eu falei um monte de coisa, tá? E pode ser que você não concorde com algumas, que ache que outras coisas são bobagem, etc. Mas realmente pode acreditar, isso aqui é o resultado do meu aprendizado, da forma como eu aprendi inglês. E também, se você for ler os relatos de poliglotas no YouTube, você encontra aos montes, basicamente todos eles indicam na mesma direção. Ou seja, é um método comprovado e funciona. E funciona da melhor maneira possível, que é justamente com aquelas pessoas que falam um monte de idiomas. E funciona para elas, eles não são diferentes de você, eles não têm um DNA específico, tá? Eles não se acasalam entre si para gerar novos poliglotinhas, não. Qualquer pessoa consegue aprender, tá bom? Então, é assim que funciona. Você precisa ter uma pessoa para estar com você, para te ajudar a seguir o caminho e alcançar o sucesso, tá bom? Então, espero que eu tenha te ajudado. E se você tiver alguma dúvida, eu terei o maior prazer em te ajudar. Aqui na descrição do vídeo você vai encontrar o meu endereço de e-mail, pode me escrever, e até interessante, se você tiver alguma dúvida específica, manda para mim a sua dúvida, que eu posso gravar um vídeo especificamente para responder a sua pergunta, ok? Então, espero ter te ajudado e eu te desejo muito sucesso. Aprender inglês está ao seu alcance, vai fazer uma diferença enorme na sua vida, ok? Então, muito obrigado e até a próxima.